Seja bem-vinda, doutora Filó. Tudo bem contigo? Ei, Rogério, Vilela, né? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Prazer estar certo. aqui. A Edivânia Carvalho perguntou o seguinte: pergunta para a doutora Filó sobre a transexualidade. A criança nasce no corpo errado? Sou católica e meu filho Rafael se revelou uma mulher trans. Estou sofrendo muito com isso. Essa questão é uma questão tão polêmica, né? Eu acredito naquilo que está escrito em Gênesis. Deus nos criou, homem e mulher, assim Ele nos fez. Não é para discriminar, não é para destruir, não é para nada, é para amar. Mas eu parto desse princípio que assim Deus nos criou. O que é que influenciou tanto esse menino? Qual é a brecha que nós demos? O que aconteceu lá na infância dele? Aonde está, tem que ter algo a mais. Eu penso muito nisso, Divane. Não é para te colocar culpa, não é para colocar culpa em pai, nada. Pensa nisso. Deus nos criou homem e mulher. Assim fomos criados. Por que aconteceu tanta coisa com ele? Aonde? Aonde alguém quer mudar a história dele para destruí-lo? Ele está perdendo a essência daquilo que ele é. Mas acolha o seu filho, ame seu filho, escute o seu filho e reze por ele. Deus entende a sua dor também. E reze, peça a Jesus. Aquilo que a gente não compreende, a gente coloca diante dele e fala, me ajuda a compreender, mas com muito cuidado com ele, sempre muito acolhimento, sempre muito perto de você. Não para castrar, mas para cuidar. A grande palavra da nossa vida é cuidado, né? Ternura, isso precisa ser tido. Tem uma pergunta aqui da Letícia Andrade. Ela mandou assim: doutora Filó, todos os métodos contraceptivos são considerados pecados contra a natureza humana, já que a pessoa evita a todo custo a gravidez? Bem, essa questão é uma questão delicada no seguinte sentido. Porque tudo baseia na consciência que você tem, né, Vila? Isso é uma questão de maturidade, não é questão de certo e errado. Se eu tenho uma consciência que eu sou filho do Altíssimo, como diz Jesus para uma mística, você veio do amor e você volta para o amor. Essa é a definição que Jesus dá. Se eu tenho uma consciência que eu sou filho de Deus, chamada à vida, eu deveria estar aberta à vida. A questão é que quando a gente chega do lado de cá, a gente acha que a gente é o Senhor da nossa vida. E aí a gente pula Deus de algumas coisas e fala, aqui o Senhor não manda. Então, na questão sexual, a gente fala com ele, o Senhor não manda. Quem define o meu corpo sou eu, e eu que vou resolver o dia que eu quero ter filho. Então, por isso que isso exige uma maturidade. É só quando você tiver uma maturidade, Letícia, é que você vai entender que isso deve ou não. Não adianta eu falar para você que anticoncepcional faz mal. Não adianta eu te falar que anticoncepcional pode te dar uma embolia pulmonar. Qual o adolescente minha quase perdeu uma perna. Não vai adiantar eu falar isso para você. Não vai adiantar eu te falar que as consequências de cada coisa que você vai usar. Não vai adiantar. Se você não tiver essa consciência. Essa consciência chama-se maturidade. A coisa mais difícil do mundo é ser filho do Altíssimo. E filho amado. O dia que a gente entender a dimensão do que significa essa frase, ninguém precisa dizer para você, isso não deve. É você mesmo que vai falar, isso eu não quero. Porque você vai entender que você é templo de Deus. E como é que você está usando o templo de Deus? Isso é de uma seriedade. Nosso corpo foi selado, está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus. Selado significa vocês pertencem a Ele. Só que nós recebemos o Espírito Santo e entulhamos Ele. E tudo que se diz prazer, nós achamos que é isso aqui mesmo. E queremos viver isso, a filosofia é quadrada, é retangular. Não, é uma consciência que tem que ser despertada. Por isso que a conversão é um processo que vai até na hora da sua morte. Não adianta eu te obrigar, Letícia. Eu gostaria de abrir os seus olhos para que você foi chamada a ser. Por enquanto, a gente está passando ao largo de uma vida que é verdadeira. E às vezes a gente fica com cisterna rota que perde a água e não mata a sede. Cuidado com o que você está buscando, aonde mata a sua sede de verdade. Né? Mas isso é uma consciência. Então, falar em pecado, às vezes, é pesado, porque
no sentido de que é proibição, a Igreja Católica é chata. Não, é difícil ser filho de Deus. Os 3 primeiros mandamentos referem a Deus, o 7 é o irmão. Então, aprender a amar é o processo da nossa vida inteira. Mas primeiro, aprenda a se amar, a se respeitar, a se valorizar. Guarda essas coisas, viu, Letícia? Fala, Bigode. Pergunta aqui da Ana Clara. Ela perguntou assim: sou uma jovem católica que deseja viver a castidade, mas quando converso com rapazes que vivem algo totalmente diferente, com uma vida sexual desregrada, eu sinto uma profunda dor no peito, mesmo sem ter nada com eles. É como se a minha pureza estivesse sendo rasgada de uma só vez. O que é esse sentimento e como tratar? Um abraço. Quem sou eu para saber o que é esse sentimento? É porque ela sofre, porque ela acha, na verdade, que ela não vai encontrar ninguém que pensa como ela. É. Minha querida, guarda uma coisa no seu coração. Se você é fiel a Deus, e se você cumpre a castidade por um ato de fidelidade, você acha que ele te será infiel? Nunca. Eu te garanto que nunca ele fará isso. Eu tenho uma doçura de uma menina que foi acadêmica, foi sempre muito perto de mim, não fez residência comigo não, mas uma estudante de medicina que estava sempre perto de mim, casta, e queria namorar, mas não dava conta dos meninos. Formou em medicina, foi fazer residência, e aí passou aqui, passou em São Paulo, e me procurou, falou: Filó, o que eu faço? Para onde que eu vou? A família dela queria muito que ela fosse para São Paulo. Falei: só tem um que sabe, vamos para o Santíssimo rezar, vamos ajoelhar, vamos conversar com Jesus. Ajoelhamos, rezamos para Jesus. É para ele para onde? Mostra para ela, para onde que é para ela ir, né? Ela está disposta a cumprir o que o Senhor quiser. E eu sempre brincava com ela diante de Jesus, falava: Jesus, ela não acredita que o Senhor tem alguém preparado para ela. E eu sei que o Senhor tem alguém preparado para ela. Eu tenho certeza disso. Mas acalma o coração dela, que ela já acha, já está até velha, 20 anos de idade, já está velha. E aí, Jesus orientou, ela ficou em Belo Horizonte. Ela ficou em Belo Horizonte e fazendo a residência dela. Um dia ela veio aqui no consultório para poder preparar, porque eu tinha que apresentar sobre a Sagrada Face, que eu tenho paixão pela Sagrada Face. E veio uma cliente aqui, que também é médica, e conversando falou comigo: ô filho, eu tenho uma preocupação com meu irmão, porque ele é médico também, mas ele é muito católico, ele reza muito, e ele não dá conta das meninas de hoje, que elas são muito doidas. Ele quer, mas ele não acha, ele não sabe, porque ele é casto, ele não acredita que vai encontrar uma menina virgem. Falei: pois eu tenho a menina para ele. Não é possível, eu tenho a menina para ele. Liguei para ela, falei: o que você está fazendo? Ai, filha, ela é toda dengozinha. Eu estou em casa. Falei: pois toma banho e vai para a igreja que eu vou te apresentar seu marido. Você está louca? Falei: seu marido. Assim? Marido, você está doida, filha? Você é doida? Falei: não sou doida, ele é seu marido. Pergunta se no casaram já tem um filho. É mesmo? Marido. Olha que maravilha. E no casamento, né, ele fez um agradecimento à minha e à irmã dele, que falou que se não fosse a gente conversando com histórias, ele não teria feito isso. E ela me abraçava e falava assim: você me deu um príncipe. Falei: eu não. As nossas rezas te deram um príncipe, menina. Então, quando você encontra essas pessoas, não fica triste, porque essas pessoas não são convertidas. Você falar sobre isso, elas vão debochar de você, para que se expor? Mas Jesus guarda alguém para você especial como você. Confia no que eu estou te falando. Ele vai chegar. Reze todas as noites por ele. Reze uma Ave Maria, fala com Nossa Senhora, vai conduzindo. Padre Paulo Ricardo ensina uma coisa bacana, ele fala: vocês batem a cabeça, por isso vocês não acham a pessoa certa. O Padre Paulo Ricardo fala assim: pega o seu anjo da guarda que está aqui do seu lado direito e fala com ele: você sabia que eu quero casar? Então, conversa com... pergunta para Jesus qual é o nome do meu marido. E aí, depois que você descobrir, você vai até o anjo dele e fala: não está na hora de um encontro? Isso o Padre Paulo Ricardo ensinou. É mesmo? Aí, o Padre Paulo Ricardo ensinou. Isso aí. Bigode, vamos Tá usar isso vendo? daí, hein? Vamos, ela é casamenteira, hein? Casamenteiro, olha só. Não, mas na hora que a gente percebe que pode ajudar, a gente tem que ajudar, né? E teve algum outro momento que você lembra, doutora Filó, de algum momento assim mais íntimo com Deus, de estar num momento difícil, estar num momento de alegria e pedir alguma coisa e ele te dar um sinal, mostrar alguma coisa de uma forma sobrenatural como essa? Ó, Vilela, Jesus usa das pessoas, né? E quando eu perdi uma pessoa que eu amei muito na minha vida, muito, o Sérgio morreu de acidente de carro. Não, acidente na cachoeira, morreu de acidente. Sei.
Estava muito sofrido, muito doído. E quando você perde alguém no hospital, assim, você perdeu, enterrou, tem que trabalhar, ok? Não tem É, tempo, né? não, enterrei no Pra- dia, estou no outro dia seguinte no hospital, né? E aí, eu estava no quarto, fui tomar um café, falei com Jesus assim. Eu sempre tenho hábito de colocar cadeira para ele quando eu vou estudar. Falo, assenta aqui, vamos estudar Ah, é? junto. Assento aqui, vou rezar, vou preparar a palestra, eu falo com o Espírito Santo, vamos fazer uma dobradinha, né? Eu leio e sou guarda, porque eu não escrevo, né? Depois você mistura tudo e faz o que você quiser. E aí, eu estava no quarto, coloquei Jesus assentado, falei com ele assim, vamos, me ajuda, pensa comigo. O senhor prestou atenção como que eu estou assentada, não estou conseguindo andar, ou o senhor não prestou atenção nisso? Mas eu sei que o senhor prestou, então eu te agradeço por o senhor estar sentado comigo. E eu queria fazer uma conta com o senhor. O senhor me fez pediatra como eu queria. Vamos fazer as contas de quantos meninos nós olhamos no mundo? É muito, Jesus. Só no baleia eu já olhei mais de 800 meninos, certamente. Eu olhava isso por mês. São milhões e milhões de meninos. Consultório, CTI. Me arruma alguma coisa doce. Ali, um café. Aí, falei com ele, o senhor podia permitir que eu morresse. Falei, tá tão difícil, deixa eu ir. Tá cinza, tá feio o tempo. Poxa, E chegou Jesus, a esse ponto? eu estava triste demais. Eu estava numa tristeza, numa dor na alma muito grande. Falei com ele, deixa eu ir embora. Minha família já vive morrendo morte súbita mesmo. Não. Mais uma, não vai fazer muita diferença. Falei, Jesus, deixa que eu me entendo por gente, eu estou ensinando o povo a rezar, trabalhando como pediatra, então estou fazendo, já deu, ok? Vamos, deixa eu ir embora, ficar com você, deixa eu ir. Vilela, quando eu falei tudo isso, de repente uma médica abriu a porta do quarto e falou assim, Filó, a gente não é muito íntimo, mas a sua dor tem doído o hospital. E a gente olha para você e vê uma ferida andando. Uma ferida andando. Mas eu vim aqui para te falar uma coisa. Não morra. As crianças precisam de você e nós também precisamos de você. Na mesma E hora ela saímos do veio. quarto. Na mesma hora, aí eu falei, olhei para Jesus e falei, mas o soco foi bem dado, né, amigo? Poxa, Aí eu falei com ele, a partir de hoje, não vou chorar mais. E não chorei mais. Não vou chorar mais. E a partir de hoje, sabe? O senhor faz o que o senhor quiser, da forma que quiser. Eu sou só sua. Da forma que o senhor quiser conduzir, estou aqui. Não peço mais nada, não falo mais nada. E o senhor conduz da forma que o senhor quiser. Sou toda sua. E não chorei mais. O que a senhora aprendeu desse episódio sobre dor? Como que a pessoa está em casa, que está lidando com um momento de perda, ou de separação, ou de alguma dor profunda, e todo mundo já deve ter passado por isso. O que faz para sair dessa tempestade que às vezes a gente acha que não vai passar, sair dela, né? É. Eu aprendi que a gente anda e chora. Anda e chora, mas anda. Mas não para de andar. A gente não pode parar de andar. Porque a missão dele, por um abuso que ele fez, ele morreu. Mas a missão dele encerrou, a minha não encerrou. Então eu tenho que continuar. Não acabou. A hora que acabar, eu vou. Eu creio que a vida de cada um de nós, ela tem um propósito. Nesse plano extraordinário que se chama plano da salvação, cada um tem um papel, por mais insignificante que você ache que seja o seu papel. Eu falo, gente, se é só segurar o fósforo, ok. Esse era o meu papel. Mas eu não posso dar esse papel para você. O meu é meu, o seu é seu. Então, desde que eu vivi tudo isso com o Sérgio, que eu amadureci muito a dor, e vivendo com os pais isso, eu tenho muita certeza da eternidade, sabe, Vilela? Eu tenho certeza que a vida não encerra quando eu fechar os olhos. Quando eu fechar os olhos, eu abro uma porta e do outro lado tem Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Aquilo que Paulo fala, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho certeza disso. E todas as experiências que eu vivi com as crianças do CTI, me falando das coisas que estavam vendo na hora da morte. Né? Quando eles falavam, tia Filó, você está vendo? Eu falo, o quê? Você não está vendo quem chegou? Eu falo, não estou vendo nada. Tia Filó que está ficando cheio de anjo. Tá brincando. Eu falo, Miss,
Não, Vilela, você tem noção? Poxa vida. Esse, então, eu fiquei parado do lado dele, ele estava só com catéter nasal, e ele tinha uma leucemia. E eu falei, eu não saí de perto dele, falei com as pessoas, falei com a turma, gente, traz o carrinho de parada. Que é isso, Filó? Ele está estável. Eu falei, ele vai parar. Que é isso, Filó? Por que ele vai parar? Eu falei, porque os anjos chegaram. E nós já perdemos. Os anjos já vieram buscá-lo. Nós vamos fazer tudo que tem que fazer. Mas acabou. Ele já está indo. E não deu outra. Ele parou e morreu. Então, as crianças contam, Vilela. As crianças... Então, eu fui observando, comecei a observar tudo isso, né? Então, assim, ninguém pode morrer só, né, Vilela? Isso é proibido, né? A gente tem que morrer do lado das pessoas e falar com ela até lá, né? Até breve, né? Esse é o último abraço daqui, tem outros para ser dado, né? Creio nisso, né? E sempre falei com os residentes lá no CPI. Quando a ciência diz não, e a gente não é capaz de restituir a saúde das crianças, dê o céu para elas. Vamos batizá-las. Ó, a Maria Tereza Diniz mandou assim: Doutora Filó, acredito e tenho muita fé em Deus, mas não sinto vontade de ir à missa com frequência, pois sinto que ele, se referindo a Deus, né, está em todo lugar. É errada essa minha postura? Ô, minha princesa, só posso te dizer que você não entendeu nada de que é a missa até hoje. É uma pena você não ter entendido. Que, inclusive, naquele momento, misticamente, nós vamos ao Calvário. Que Jesus, naquele momento, renova o sacrifício dele de forma incruenta. E que ele está vivo ali, corpo, sangue, alma e divindade. E que é o nosso remédio, o nosso médico, o nosso sustento. Ele é o ar que a gente respira, o chão que a gente pisa. Que pena que você não descobriu isso. É porque você não entendeu o que é missa. Um dia eu vou te dar uma catequese para poder entender o que é missa. É uma presente, a coisa mais extraordinária que nós temos na vida. Deus está em todo lugar? Está, mas de forma especial. Corpo, sangue, alma e divindade. Pode imaginar que ele quis ficar escondido ali. Parece pão, tem cheiro de pão, mas não é pão. Engana os sentidos daqui, mas não engana os sentidos da alma. É ele vivo que te alimenta, que te cura, que te dá força, que te dá coragem. É ele que é a alegria da nossa vida, porque é a alegria de Deus, né? É ele. Imagina, queria te ensinar, poder te ensinar isso, minha filha. Queria poder te ensinar o que é uma missa. Você devia aprender sobre isso, que é uma coisa extraordinária. Né? É isso. Fale, Bigoda. Ó, tem mais duas perguntas aqui. A primeira é do Gabriel Scarpelin. Ele falou o seguinte: tem um querido amigo ateu. Como posso direcioná-lo para uma possível conversão à fé católica? Presta atenção, Gabriel. A gente tem a ousadia de achar que faz alguém se converter. A ação da conversão é do Espírito Santo. Né? Quem converte alguém? É ele, é o Espírito Santo de Deus, que quando Deus aponta um, ninguém cerca. Mas a sua forma de viver, a sua leveza, a sua alegria, a forma de você conduzir as suas coisas é que vai despertar esse menino para alguma coisa que você vive e ele não participa. Fala, por que você é desse jeito? Fala, por causa de Deus, é por causa do meu pai, por causa daquilo que Jesus me ensinou. É por causa disso que eu faço essas coisas. Né? Então, preste atenção nisso, assim, não tente forçá-lo, desperte ele, guarda isso que eu te digo. Uma gota de mel atrai mais do que um pote de fel. Ele tem que ver o que é a bondade. Seja compassivo, seja cuidadoso, seja atencioso. Dê os frutos da luz. Você vai despertá-lo para isso. Uma outra coisa também que me incomoda muito, vou colocar essa questão para a senhora, é o julgamento de cristãos, né? Tô falando de católicos, de evangélicos. Aqui próprio no site, né? A galera tá muito mais preocupada comigo do que com as suas palavras. Eu tô lendo o chat aqui. O Vilela está quieto. Será que o Vilela está gostando? E eu vejo isso em todos os lugares. As pessoas preocupadas com as outras. Eu tô escutando as palavras. Se eu tô quieto é porque eu tô absorvendo. Mas eu vejo isso quando eu trago padres ou quando eu trago evangélico. Pô, o Vilela se converteu, mas ele tá trazendo um evangélico. Mas ele tá trazendo um espírita. E as pessoas estão muito preocupadas com a fé das pessoas, com o que elas fazem, o que deixam de fazer, e esquecem de olhar para si próprio. E eu vejo aqui no chat isso. Uma live maravilhosa e as pessoas preocupadas comigo.
sendo que eu tô tranquilo aqui, eu tô tendo a melhor experiência da minha vida, estou inteiramente nesse momento, estou lendo o chat aqui, por isso que estou com a cabeça baixada, estou lendo aqui com calma as histórias de vocês, tentando trazer perguntas aqui para a doutora, e as pessoas ficam mais preocupadas com os outros do que elas mesmas. Isso vindo de cristãos, né? Pessoas que se dizem cristãs, quando a gente deveria dar o exemplo e tirar essa trave que está no olho primeiro, né? Não sei o Isso, que é isso. É que Jesus fala assim, não julgueis, né? É, Jesus fala, por que vocês ficam com o olho na vida do outro? É o olhar estrábico de Marta com Maria. Marta trabalhando, Maria está aos pés de Jesus. Ela vai lá e fala que isso não está importando o que eu estou trabalhando e ela está aqui, não. Então não se importa? Isso é um olhar estrábico, fica comparando com a vida do outro. E Jesus fala, cuide da sua alma, porque eu posso te chamar hoje. pois é. Cuide da sua conversão, faça o treino de não julgar, faça o treino de só ouvir isso, absorver o que te interessa, o resto deixa pra lá, né? Mas treinar isso é um treino, porque Jesus falou, não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então não dá para Deus a sua medida, né?